A Fórmula 1 é um dos esportes mais fascinantes e perigosos que o ser humano já inventou, e é justamente essa mistura, velocidade, risco e adrenalina que faz dela algo tão magnético. Desde o começo, os pilotos sabiam que cada volta podia ser a última, e mesmo assim eles aceleravam. A sensação de controlar uma máquina que ultrapassa os 300 km por hora é viciante, mas um erro, um pedaço solto, um cálculo errado e tudo pode acabar em segundos. A história da Fórmula 1 é marcada por glórias e títulos, mas também por tragédias. Acidentes brutais que chocaram o mundo, tiraram vidas e mudaram completamente o jeito que o automobilismo funciona hoje. Bom, nos anos 90 e 60, o automobilismo era praticamente um teste de coragem suicida. As pistas não tinham proteção, os carros eram feitos de alumínio leve e combustível inflamável, e os pilotos usavam capacetes abertos e macacões que mal protegiam do fogo. Era uma era em que os limites não existiam, e por isso mesmo as corridas pareciam sempre prestes a virar funerais. Um dos acidentes mais trágicos e impactantes da história aconteceu em 1961, no Grande Prêmio da Itália em Monza. O alemão Wolfgang von Trips, piloto da Ferrari, estava brigando pelo título mundial quando colidiu com a Lotus de Jim Clark. O carro de von Trips decolou atravessando a cerca e foi direto para a arquibancada. 15 espectadores morreram junto com o piloto. Foi uma cena apocalíptica. Não havia ambulâncias rápidas nem equipes médicas preparadas. O público e os mecânicos tentaram ajudar, mas o impacto foi devastador. Essa tragédia foi um divisor de águas, mostrou que a Fórmula 1 estava brincando com fogo. A partir dali, o mundo começou a olhar para a categoria de outro jeito. Mas se engana quem pensa que isso bastou. Os anos 70 vieram com tecnologia nova, mas também com velocidade absurda. O francês François Cevert era uma das maiores promessas da época. Jovem, talentoso, carismático, todo mundo dizia que ele seria campeão mundial. Em 1973, durante os treinos para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Watkins Glen, Cevert perdeu o controle na famosa curva rápida antes da chicane. Seu carro bateu com força no guardrail e foi despedaçado. A batida foi tão violenta que o corpo dele foi lançado parcialmente para fora do carro. Jack Stewart, companheiro de equipe e amigo próximo, chegou pouco depois e viu a cena. Ele decidiu se aposentar imediatamente depois daquele fim de semana. A morte de Cevert foi um baque enorme, mas infelizmente não foi o caso isolado. A década de 70 foi uma das mais mortais da história da Fórmula 1. Entre 1970 e 1980, mais de uma dezena de pilotos perderam a vida em acidentes durante corridas e treinos. As pistas eram armadilhas, guardrails mal fixados, áreas de escape minúsculas e carros que se transformavam em bolas de fogo ao menor impacto. Era comum ver pilotos saltando de carros em chamas, tentando apagar o fogo com as próprias mãos. Em 1976, o mundo assistiu estarrecido a um dos acidentes mais conhecidos da história, o de Niki Lauda no circuito de Nürburgring. Lauda, então campeão mundial e um dos maiores pilotos da época, perdeu o controle da Ferrari e bateu no muro a quase 250 km por hora. O carro explodiu instantaneamente, ele ficou preso dentro das chamas por quase 1 minuto. Enquanto outros pilotos, Arturo Merzario, Guy Edwards, Brett Langer e Harold Urtel, paravam os próprios carros para tentar salvá-lo. Lauda teve queimaduras de 3º grau, perdeu parte das orelhas e quase morreu asfixiado pela fumaça. E mesmo assim, inacreditavelmente 6 semanas depois, ele voltou a correr. A imagem do rosto queimado de Lauda, coberto de curativos, é um dos maiores símbolos de superação e coragem da história do esporte. Mas nada, absolutamente nada se compara ao final de semana mais sombrio da Fórmula 1, o Grande Prêmio de San Marino de 1994. Naquele fim de semana, o autódromo de Imola se tornou palco de uma sequência de tragédias que mudariam o esporte para sempre. Na sexta-feira, Rubens Barrichello sofreu um acidente assustador, voando sobre a zebra e batendo forte nas barreiras. Felizmente, sobreviveu. No sábado, durante a classificação, o austríaco Roland Ratzenberger perdeu o controle e bateu em cheio no muro da curva Villeneuve a 314 km por hora. O impacto quebrou o pescoço dele na hora. O mundo ficou em choque, mas ninguém podia imaginar que aquilo era só o começo. No domingo, dia 1 de maio de 1994, Ayrton Senna, tricampeão mundial, entrou no carro número 2 da Williams para correr. Ele já estava incomodado com as falhas do carro e com o clima pesado do fim de semana.
Na 7ª volta, o carro de Senna saiu reto na curva de Tamburello e bateu no muro de concreto a mais de 300 km por hora. O impacto foi seco, um pedaço da suspensão atravessou o capacete e atingiu sua cabeça. O mundo inteiro parou. Milhões assistiram ao vivo. Quando a câmera mostrou o capacete móvel dentro do cockpit, o tempo pareceu congelar. Minutos depois, Senna foi levado ao hospital de Bolonha, mas não resistiu. A morte de Ayrton Senna foi o ponto de virada da história da Fórmula 1. O herói nacional, o ídolo mundial, o piloto que representava o espírito da categoria se foi diante das câmeras. O impacto emocional foi gigantesco, mas o legado dele foi ainda maior. Após aquele fim de semana, a FIA implementou uma das maiores revoluções de segurança da história do automobilismo. Barreiras de impactos foram ampliadas, áreas de escape aumentadas, o formato dos carros mudou, o sistema de proteção da cabeça foi redesenhado. O objetivo era um só: nunca mais deixar que uma tragédia como aquela se repetisse. Depois de Senna, a Fórmula 1 entrou numa nova era. A segurança se tornou prioridade máxima e, de fato, durante mais de 20 anos, nenhum piloto perdeu a vida dentro de um carro da Fórmula 1. Mas a velocidade nunca deixou de ser perigosa. E o que os próximos anos mostrariam é que, mesmo com toda a tecnologia do mundo, o risco nunca desaparece completamente. Depois das mortes de Senna e Hartzenberg em 1994, a Fórmula 1 foi forçada a mudar. Aquela tragédia virou o marco zero da nova era da segurança. A partir dali, a FIA entendeu que não dava mais para tratar o perigo como parte do espetáculo. Pistas foram reformadas, muros afastados, zonas de escape ampliadas e os carros começaram a receber estruturas que podiam absorver impactos extremos. O próprio design dos capacetes mudou, assim como o do cockpit, que passou a proteger melhor o corpo do piloto. E por muito tempo parecia que o perigo estava, enfim, sob controle. Por mais de 2 décadas, a Fórmula 1 não perdeu nenhum piloto em pista. O esporte evoluiu, a velocidade aumentou, os carros ficaram mais sofisticados. Mas por trás dessa aparência de controle, o risco continuava lá, apenas escondido, esperando o momento de lembrar ao mundo que o automobilismo nunca seria completamente seguro. Essa lembrança veio em 5 de outubro de 2014, no Grande Prêmio do Japão. A corrida acontecia debaixo de chuva intensa em Suzuka, e a visibilidade era quase nula. Na volta 43, o jovem francês Jules Bianchi perdeu o controle e saiu da pista na curva Dunlop. O problema é que, alguns metros à frente, havia um trator removendo o carro de Adrian Sutil, que havia batido pouco antes. Bianchi bateu direto no trator a mais de 200 km por hora. O impacto foi devastador, ele sofreu uma grave lesão cerebral e entrou em coma. O mundo da Fórmula 1 ficou em choque, a cena foi silenciosa, pesada. O tipo de acidente que ninguém esperava ver de novo. Jules Bianchi ficou 9 meses em coma até falecer, em julho de 2015. Ele tinha apenas 25 anos. Sua morte foi a primeira de um piloto durante um fim de semana de corrida desde Ayrton Senna. E mais uma vez, a tragédia virou lição. A FIA começou a estudar novas formas de proteger a cabeça dos pilotos contra detritos e impactos frontais. Foi a partir do acidente de Bianchi que nasceu o conceito do Halo, aquele arco de titânio que hoje protege a cabeça dos pilotos. Na época, muitos criticaram o visual chamando de feio e disseram que tirava o espírito da categoria. Mas bastou um único acidente para todo mundo mudar de ideia. Esse acidente aconteceu no dia 29 de outubro de 2020, no Grande Prêmio de Bahrein. O francês Romain Grosjean da Haas perdeu o controle do carro logo na primeira volta. O Haas atravessou a pista, bateu contra o guardrail a 220 km por hora e explodiu em chamas. O carro literalmente se partiu ao meio. Por 28 segundos, Grosjean ficou preso dentro de uma bola de fogo, tentando escapar. A imagem era desesperadora. Os comissários correram, o fogo engolia tudo e ninguém acreditava que alguém pudesse sair vivo daquilo. Mas então o impossível aconteceu. Grosjean emergiu das chamas, cambaleando, com as mãos queimadas e o macacão derretido. Milagrosamente, ele estava vivo. O Halo havia impedido que o carro esmagasse sua cabeça, e o sistema de combustível recém-implementado impediu uma explosão total. Grosjean foi levado ao hospital, tratou as queimaduras e, pouco tempo depois, apareceu sorrindo em uma entrevista, dizendo a frase que ficou marcada. Foram 28 segundos, mas pareceram uma vida inteira. Esse acidente mudou a percepção do público. Mostrou que, mesmo no século XXI, a Fórmula 1 ainda é um dos esportes onde a vida pode acabar a qualquer segundo. Mas também mostrou o quanto a tecnologia salvou uma geração inteira de pilotos. Sem o Halo, Grosjean teria morrido. E o mais impressionante, o próprio Halo já salvou outros pilotos depois dele.
como Lewis Hamilton em Monza, quando o carro de Max Verstappen literalmente passou por cima do seu cockpit. Mas mesmo com toda essa evolução, a Fórmula 1 nunca vai conseguir eliminar completamente o risco. Em 2019, durante uma corrida da Fórmula 1 em Spa-Francorchamps, o francês Antoine Hubert, que era considerado uma das maiores promessas da nova geração, sofreu um acidente terrível. Ele bateu na barreira após uma sequência de choques e foi atingido em cheio pelo carro de Juan Manuel Correa. Hubert morreu na hora e Correa ficou gravemente ferido. O impacto foi tão brutal que chegou a 70 G. Um valor quase impossível para o corpo humano suportar. Esses acidentes mostram uma realidade que muita gente esquece. Por trás do glamour, dos patrocínios e dos troféus, a Fórmula 1 continua sendo um dos esportes mais perigosos do planeta. Cada vez que o piloto coloca o capacete, ele sabe que está apostando a própria vida. A diferença é que hoje, graças às tragédias do passado, essa aposta é um pouco mais justa. E o mais curioso é que, mesmo sabendo dos riscos, os pilotos continuam lá, acelerando. Há algo quase incompreensível nessa paixão. Talvez seja a adrenalina, talvez seja o vício em velocidade, talvez a busca por algo que só quem vive no limite entende. O que é certo é que o perigo faz parte da essência do esporte. E mesmo quando tudo dá errado, a Fórmula 1 sempre aprende com o erro. Cada acidente muda uma regra, cada morte cria uma inovação, e cada piloto que se vai deixa uma marca no asfalto. Hoje, quando você vê um carro rasgando uma reta a 320 km por hora, é fácil esquecer o que há por trás. Mas cada curva, cada freada, cada detalhe da segurança, ali foi escrito com sangue. Foi Sever, foi Lauda, foi Senna, foi Bianchi, foi Uber, cada um deles deixou algo para trás, uma lição, uma mudança, uma razão para que o próximo piloto tivesse mais chance de voltar para casa. E é por isso que, mesmo depois de tantos anos, quando acontece uma batida forte e o piloto sai andando, o público aplaude de pé, porque no fundo todos sabem o quanto custou chegar até esse ponto. A Fórmula 1 de hoje é o resultado de décadas de erros, tragédias e coragem. E por mais brutal que seja lembrar disso, é exatamente esse risco que faz dela o que é. A Fórmula 1 é um único esporte onde o medo anda junto com a glória, onde cada vitória é uma fuga da morte, e cada curva é uma lembrança de que nada é garantido. Os acidentes mais brutais da história deixaram cicatrizes, mas também deixaram esperança. Esperança de que, mesmo correndo no limite, o ser humano sempre vai tentar ir um pouco mais rápido e, acima de tudo, sobreviver. Muito obrigado e até um próximo vídeo.